Boa noite, aqui é Carlos Gonçalves em mais um episódio do podcast Soltando o Verbo. E hoje, um dia muito especial, aliás, pra lá de especial, um dia romântico, Dia dos Namorados. E pode ter certeza, embora nós estejamos ao vivo aqui, pode ter certeza que depois que sairmos daqui, cada um de nós terá os seus compromissos com os seus respectivos cônjuges. E cônjuges é uma palavra muito feia. Porque quando se começa um namoro, é o bem, é o gatinho. Quando tá de noivado, então nem se fala. Mas quando casa, tá sozinho? Não, tô com o cônjuge. Parece que tá com doença. Olha que nome feio. Mas enfim, cada um de nós depois vai sair para jantar com o seu amor. Dia dos Namorados, assunto maravilhoso. Por isso trouxemos convidada aqui que vai falar de algo espetacular. Mas ela vai se apresentar e depois a gente vai desenrolar essa nossa conversa. Está aqui com a gente a Daniele Rosa. Você trabalha com o que, Dani? Assessoria cerimonial. Ó, assessoria cerimonial de casamentos. Então tem tudo a ver com o que nós vamos falar hoje no Dia dos Namorados. E para ajudar esse bate-papo ficar bem gostoso, está a Vânia, eu não trabalho com cerimonialista de casamento, mas eu amo um casamento. De todos os casamentos eu me emociono, eu choro horrores, sou apaixonada. E é um momento maravilhoso, né? Se a gente for pensar assim, são histórias maravilhosas, certo? Dani, o que te levou a enveredar por esse caminho de se tornar assessora de cerimonial de casamento? Bom, desde novinha eu sempre gostei de eventos, né? Minha mãe trabalhava, assim, sempre estava à frente de coisas de igreja, preparava todos os eventos, eu sempre acompanhei ela. E aí, quando a gente teve a oportunidade, meu pai falou assim, vocês querem trabalhar com evento? Eu tinha feito um evento lindo, maravilhoso, meu pai já tinha um espaço, né? Aí meu pai falou, vocês querem trabalhar com evento? Eu vou investir nisso. Aí a gente começou com o buffet, e logo ali, depois que começou o buffet, que é o buffet Estrela da Manhã, aí a gente começou a eu ver a necessidade, né, das noivas, a dificuldade delas aproveitarem a festa. Aí eu vi ali uma oportunidade de mercado, e eu comecei a estudar e comecei a entender um pouco mais desse mercado que é o cerimonial, e logo depois entrei na assessoria, né? Comecei mais no dia, né? Depois eu vi que não era só o dia, tinha que preparar antes, para não dar BO no dia. Aí eu comecei, o buffet começou em 2010, em 2011 já comecei com cerimonial, e logo depois já comecei a fazer assessoria de casamento, assessoria e o cerimonial. Embora hoje o assunto seja casamento, mas o buffet é também para aniversário. E eu sou até, né, modéstia à parte, é uma pessoa que gosta do ambiente lá, porque a Ana Clara já foi comemorar com os amigos dela lá, o aniversário dela. E agora, Dani, você me fez lembrar que o tempo Passa muito rápido, né? Gente do céu. Fica aqui uma dúvida, qual que é a diferença do cerimonial e dessa assessoria que você faz? Qual que é? Uma boa pergunta, né? Muita gente não entende o que é cerimonial, o que é a diferença entre um e outro. O cerimonial é os cuidados que a gente tem com a cerimônia. Então, é a equipe que vai estar cuidando do dia. Certo. Que vai estar presente no dia. Para que dê tudo certinho. Para que dê tudo certo. Entrada dos noivos, entrada das noivas, dos padrinhos. Né? Do noivo, da noiva, dos padrinhos. Tudo que vai estar acontecendo ali no dia. Só que aí, para dar tudo certo, tem que ter uma assessoria para não faltar nada no dia. Então, a assessoria é todo o auxílio que eu dou para os noivos anteriormente. E o cerimonial é a equipe que cuida presencialmente no dia. Bacana. Não, e é algo tão gostoso de ouvir, porque na minha época não tinha isso. Não tinha. Quando eu comecei, tava começando aqui em Pouso Alegre. Eu casei em 2008, eu tive a cerimonialista, teve a pessoa que ficou ali na organização de entrada, tudo mais, mas esse pré eu não tive. Acho que não tinha nem reunião antes, né? Não, organizar os padrinhos por padrinho. Uma coisa que eu percebi também, a cerimonialista cuida da noiva durante a festa, porque noivo não come, não participa, faz nada. Se não programar, não consegue aproveitar. O cerimonialista, ele cuida até desses detalhes. Né? É muito bacana isso, é um cuidado que a noiva tem muito especial, parabéns, eu acho muito lindo. Obrigada. Hoje a gente faz uma reunião com mais ou menos 2 meses de antecedência, que a gente faz um roteiro, a gente passa o checklist, pra ver se não tá faltando nada, né? Um pente fino ali. E faz o roteiro tanto da cerimônia quanto da festa.
o da festa, apesar de ser mais solto, né, não ser tão cravadinho os horários das coisas, é muito importante fazer esse roteiro para poder aproveitar, para você ter uma previsão assim, ó, a hora que vai começar uma banda, a hora que vai começar outra banda, a hora que vai cortar gravata, a hora que se vai ter valsa, se vai brindar com os padrinhos, vai tirar foto na mesa do bolo com quem. Isso é bacana, porque tem muito casamento que às vezes perde a oportunidade de fotos bacanas porque não tem um pessoal assim para organizar. Para orientar, né? Para orientar. Eu já fui muito casamento que no final a noiva, nossa, não tirei foto com fulano, não tirei com o padrinho e tal, não tirei com o padrinho e tal. Mas é porque não tinha uma equipe dessa ali junto para coordenar. E tudo a gente faz anteriormente, né? Na reunião, a gente já... Porque aí os noivos estão com a cabeça tranquila para poder falar o que eles querem, o que eles não querem. A gente coloca tudo no papel para poder, no dia, a gente conseguir eles ficarem tranquilos. A gente só vai empurrando eles. Agora você faz isso, agora você faz aquilo. Agora você pode sentar para comer. Aí daqui 10 minutos eu te chamo. Ô, Dani, e o que levou? Porque antigamente o pessoal fazia o casamento dentro de uma igreja e aí tinha um espaço onde eles iriam receber os convidados, geralmente fora da igreja. O que levou a juntar tudo, fazer a cerimônia de casamento e o buffet no mesmo espaço? Tudo no mesmo espaço, né? Tem muita gente que não tem vínculo religioso também, né? Certo. Esse é uma das ocasiões, né, que o pessoal optam por fazer dessa forma. Quando a pessoa não frequenta nenhuma igreja, né? Ou o noivo é de uma religião, ou a noiva é da outra, aí eles optam para fazer num ambiente neutro, né? Então, um casamento externo, mas não só por isso, né? Porque tá muito em alta casamento externo, né? Com vista do pôr do sol, né? A gente planeja, né? Mas no dia só Deus sabe como que vai ser, né? Então, sempre tem ali o plano A e o plano B. Mas, assim, tá muito em alta essa questão de fazer no ambiente externo, né? Aí, a outra questão é que os católicos, o padre não vai. Ele não celebra a missa fora da igreja. Não? Não. Aí, como que faz? Aí tem outra questão, é outro rolê. Aí, quando o casal é muito católico e quer ter a certidão da igreja, né? A bênção do padre, a certidão da igreja, eles fazem 3 casamentos. 3 casamentos? 2 ou 3, né? Faz no civil, num dia, na igreja só para família, na igreja, dentro da igreja católica só para família, e depois no sábado, na maioria das vezes, no sábado, no campo, né? O casamento externo. Já fiz vários assim. Aí tem essa forma também de fazer. Que legal! Se dá uma curiosidade pra gente, tira uma curiosidade. Já aconteceu num casamento externo chover? No momento do casamento, o que vocês fizeram? Qual que foi o... Já vi de tudo nessa vida, quase de tudo, né? Ainda sempre tem alguma coisa para surpreender, né? Então, teve um casal que a gente sempre, assim, deixa o plano A e o plano B, né? Então, a gente sempre tem em vista ali como vai se portar, né? Com o consentimento dos noivos, né? Como que vai ser se chover ou se não chover, né? Só que aí, sempre é com emoção. Lógico. No dia... Senão não tem graça. Exatamente, senão não tem graça. Aí, com emoção é que tá marcando chuva, mas não tá chovendo. E aí? Você confia onde? Ou ao contrário, né? Tá marcando sol, mas tá chovendo. Vai parar de chover? Não vai. É sempre com emoção. A maioria das vezes o casamento externo é com emoção. Aí, o que eu já aconselho que a gente costuma fazer o padrão? A gente espera ali, normalmente é 4 horas da tarde, o casamento, para começar 4h30, para terminar ali entre 5h30 pôr do sol, né? 5h30, 6 horas, pôr do sol. A gente deixa para montar a maioria das partes da cerimônia por volta de 11 horas, meio-dia. Porque se tiver muito sol também, as flores não vão ficar muito tempo no sol, né? Desde manhã, né? E se te dá tempo de montar em outro lugar. E aí teve um dia que tava chove não chove. Chove não chove, chove não chove. E o externo ia ser muito mais bonito, né? Do que dentro do salão. Aí o noivo foi lá no espaço. Aí ele falou assim, o que você acha? Eu falei, eu acho que não sei. Ou do mesmo jeito que poderia fazer dentro ser muito mais seguro, mas se não chovesse, você ia perder toda a vista, o pôr do sol, né? Eu não sei, eu arriscaria, parece que vai chover pouco. Eu falei, então tá, vamos fazer externo. Se chover, a gente entra na chuva. Ele falou?
Que lindo. Que pagou a fortuna na maquiagem e no cabelo. Aí, mas teve vários, assim, que não choveu. Certo. Na maioria das vezes dá certo. Aí teve esse, que na hora que a noiva foi entrar, começou a chuviscar. Chuviscou na entrada dela e parou. E deu certo. Só um chuvisquinho. Depois, na hora dos votos, deu uma apertadinha na chuva de novo. Foi um chuvisqueiro um pouquinho mais grosso. Mas deu. Ainda tava com o som lá fora, né? Uhum. A preocupação é isso, né? Eles colocaram umas capas assim no som. Sim. Mas deu e passou. Mas se apertasse a chuva, aí ficava ruim para os convidados, né? Os convidados corriam, né? Não tem problema. O som, né? Ia atrapalhar, ia ter que desmontar o som, né? Mas deu certo. E todos os outros que eu fiz também deu certo. Assim, não choveu, né? Então, olha, se você pretende casar e tá na dúvida se vai chover ou não vai chover, tá aqui a Dani. Ela é ponta firme, abençoada e normalmente não chove. Aí, ó, fica aí a dica. Teve outro que eu lembrei também, que foi muito engraçado. Esse foi o ano passado. Esse que eu contei foi em 2018. Foi em 2018, casamento da Carla e do Eduardo, eles vão lembrar. E esse teve um agora em abril. Em abril, agora, mês passado. Foi maio ou abril, eu não lembro mais. Certo. Nossa, é muito casamento. Que a noiva montou o casamento externo, porque não tava marcando chuva, pouca chuva. Certo. E na hora dela meia hora antes dela entrar, começou a chover. Ai, meu Deus. Aí, o que aconteceu? Aí, a gente falou assim, calma, a gente vai mudar de lugar os arranjos, porque tava chovendo mais forte. Aí, mudou os arranjos, tudo que dava para transportar, fez o casamento, mudou lá pro dentro do salão, fez o casamento lá dentro do salão, porque realmente estava chovendo muito Mas forte. correria, porque você tem que levar banco, aquelas cadeiras. Porque o noivo falou assim, não vai chover. Eu falei, vai chover. Aí, ó, você viu? Ó, ela disse que vai chover. Então, ó, a Dani é a pessoa. Nem aquela menina do tempo sabe tanto conforme a Dani. Aí ele falou, não vai. Vamos fazer aqui. Aí, pronto, né? Montaram na hora do meio-dia lá a cerimônia. Aí, por fim, 4 horas da tarde, choveu. 4h30 ia começar. Começou um pouquinho mais tarde, começou 5 horas, mas começou dentro do salão. Aí, o que aconteceu? Choveu. Aí, no meio da cerimônia, parou de chover. Aí, parou, deu um sol lindo, maravilhoso, deu até um arco-íris. Aí, o que a gente fez? Aí, eu falei pra eles assim, ó, parou de chover. O pastor... Esse foi da congregação, o presidente, né? Uhum. O presidente, terminando a cerimônia, não vamos fazer o cumprimento aqui, vamos sair todos os padrinhos, enfileiradinho, e a gente faz os cumprimentos lá fora. Porque tinha um gazebo, tinha uma luz de uma decoração linda na onde ia ser o altar. Aí fez a oração lá, trocou as alianças, a gente finalizou rapidinho e fez as fotos, tudo como se tivesse feito a cerimônia lá no ambiente externo. Olha que legal. Aí aproveitou bastante ainda do ambiente externo, porque estava de dia. Que se fizesse os cumprimentos, tudo lá dentro, ia demorar e escurecer. Não ia pegar a claridade do dia. Então, aí a gente teve esse lance da gente ter essa sacada de poder terminar a cerimônia rapidinho, para poder aproveitar o ambiente externo com a claridade para poder tirar foto. Olha que legal. É o que mais eles gostam do externo por causa disso, né? Das fotos. Por causa das fotos. Mas teve um vídeo que eu vi esse tempo atrás no Instagram que eu achei muito legal. Foi um casamento externo e choveu. E eles todos convidados, o noivo, a noiva com guarda-chuva, aquele guarda-chuva transparente. E ficou muito lindo. Você via assim, a cena da câmera entrando com os convidados, o altar, todo mundo com guarda-chuva transparente. E ficou até que bonito. Achei muito bonito. Porque se for uma chuva mais leve, é bonito. Se for aquela pancadona, mas aí não fica confortável, né? No meu casamento eu tive uma experiência muito forte em relação a isso. A gente casou no sítio, o casamento era 11 horas da manhã. Gente, casamento no sábado. Quando chegou terça, quarta, uma chuva, quinta, aquela chuva não era chuva, era temporal. Parecia que Deus abriu o céu, o negócio desabando de água. E eu fiquei desesperada. Eu falei assim, gente, precisa parar essa chuva. E era num gramado, a gente tinha casado num campo e tal. E não para a chuva. Quando deu, eu falei assim, e o lugar onde eu casei tinha um salão, mas o salão era muito pequeno, não tinha como a gente acomodar as pessoas no salão.
Aí eu falei para Deus, se é de propósito do Senhor da gente casar, que você para com essa chuva. Quando chegou sexta-feira, parou de chover. Fez um sol que estralava. Aí secou a grama. Casamos. Aí no sábado, fez aquele tempo assim de chove, não chove, aquele céu nublado. Aos poucos saiu o sol. Teve o casamento, teve festa, teve tudo. Gente, quando acabou tudo, acabou a festa. Foi o último embora, foi o convidado, foi embora. Umas 3 e pouco. Quando deu 4 horas, desabou uma chuva tão forte que começou a voar a cadeira. Caiu árvore na estrada, que a gente teve que esperar o bombeiro ir para poder tirar a árvore, para a gente poder ir embora. Falei assim, parece que foi tudo cronometrado, né? O casamento foi tudo tranquilo, na hora de ir embora que caiu a chuva. Eu falei assim, nossa, graças a Deus, mas deu um aperto. Você que está acompanhando o Dia dos Namorados, olha só a sua responsabilidade. Compartilhe este vídeo com quem está pensando em casar. Porque quanto mais você compartilha, mais o YouTube entrega para outras pessoas. E se você ainda não é inscrito, aproveite para fazer a sua inscrição. Deixe o seu like, deixe o seu comentário também. Fala, Carlão. Mande coraçãozinhos, né? Hoje é dia do namorado. Exatamente. Merece. Eu tenho uma dúvida. Dani, né? Ô, Dani, uma curiosidade. Você falou que no caso da Igreja Católica fazem 3 casamentos. Um é no civil, um na igreja, o outro campal. Quem que celebra esse? Quem que faz? É um juiz de paz? Como que é? Boa pergunta. Nesse do casamento externo, geralmente tem um mestre de cerimônia. Uma pessoa pode ser sem vínculo religioso, ou pode ser também alguém da família, ou alguma pessoa que ela conhece que sabe toda a história do casal, para poder fazer ali uma celebração. Na verdade, não é uma celebração, né? Ele vai estar falando a história dos noivos, contando um pouco do como eles se conheceram, falando um pouco de amor, sem um vínculo religioso. Entendi. E tem também a opção de levar o juiz de paz. Antigamente, quando eu comecei lá por volta de 2012, 2013, usava muito o juiz de paz, principalmente na congregação. Só que aí o juiz de paz, ele vai ler o contrato. Ele não fica falando, né? Ele não faz uma cerimônia. Ele vai lá, vai falar o nome completo, portadora do CPF. Ele vai ler a ata do casamento. Residente, a rua, tá. E aí ele lê o contrato. Aí fica muito sem sentimento. Então, por isso, a opção de contratar um mestre de cerimônia. No Brasil, existe porque a gente vê muito em filme, né? Nos Estados Unidos tem lá o casamentos.com, né? Que é onde as pessoas fazem um curso de casamento. E nos Estados Unidos existe mesmo, não só esse site, mas são vários sites, onde ele faz um curso de casamento, e ele fazendo esse curso online, ele fica habilitado para celebrar casamento, de dar mesmo a certidão de casamento, de assinar uma certidão de casamento. No Brasil não tem isso, né? Tem só o juiz de paz. Mas o juiz de paz, aqui no Brasil, ele só lê o contrato. Pode ser que isso aconteça só em Pouso Alegre, né? Porque faz tempo também que eu não faço casamento com o juiz de paz. Né? Pode ser que esse treinamento que eles têm, né, seja para poder assinar como um juiz de paz. Agora, Dani, ainda continua aquela máxima de que maio é o mês das noivas? Não. Não tem mais? Não. Muito pelo contrário. Os meses de alta é abril, principalmente, abril e setembro. Certo. Fechou abril e setembro, aí começa maio, outubro e novembro. Então é abril e maio, setembro, outubro e novembro. E qual o motivo? Deve ser por causa da primavera. Primavera. Na verdade, o meio do ano é frio. E ninguém gosta de casar no frio. Não, a maioria das pessoas, né? Porque eu tenho bastante casamento também. Mas, assim, a maioria das pessoas não gostam. Então, no meio do ano tem bastante 15 anos que não tem como opção de mudar a data, né? E poucos casamentos. E o mês de no meio agosto? do ano. Mês de agosto tem aquele negócio do mês cachorro louco, né? Exatamente. Você vai casar a gosto de Deus. Mas eu ia casar em agosto. Agosto, Só que mês não do fizeram por desgosto. conta disso. Não tem muito casamento ainda, porque tá saindo um pouquinho do frio e pega um pouquinho daquela tradição do pessoal mais antigo, né? Entendi. Mas aí setembro já é calor e é primavera, né? Então, setembro seria o primeiro mês que vai pegar ali quem queria casar no meio do ano. Que aí segura tudo pra casar Aí a em fila é setembro. grande, né? Aí a fila é grande. Aí É o meu caso. No teu caso, Carlão? setembro, Eu outubro, casei dia novembro. 3 de setembro. Aí, ó. Aí setembro é quem tá contando os dias pra acabar o frio. Setembro,
novembro. comentou nos 15 anos. Faz também esse trabalho com festa de 15 anos? Sim, faço bastante assessoria cerimonial para 15 que anos. legal, As debutantes. isso é E interessante. aniversário também. Esses debutantes ainda tem aquela tradição das 15 amigas. Tem ainda, Não, a maioria das vezes não. Quando eu comecei, lá em 2011, 2012, 2013, eu fiz bastante 15 anos e a maioria tinha as 15 amigas. Eu não sei se hoje, por causa da internet, a amizade diminuiu. Eu falei, nossa, 15 amigas? Não Eu acho tem mais, não tem. Então é tudo mais resumido. Então é mais a família ali. Não, bom saber que eu trabalho com 15 anos. Minha filha só Lógico. tem 8, por enquanto. Mas eu já estou planejando a festa de 15 anos, que eu quero a festa de 15 Lógico, anos. tem que é fazer. óbvio. Dani, você Tem mantém que aí. fazer. É que eu vou querer você. Agora, Dani, casamento, mais que uma cerimônia. Por que que as noivas atrasam? Não atrasa. Não, Não mais, não comigo. mais. Não aceito. Eu sou uma pessoa muito. Acho que eu sou muito exigente. Não sei. Não, mas eu gosto muito de processos. Uhum. Então, assim, eu criei o meu processo que dá certo. Maravilha. Eu fiz um curso, para você ter ideia, em São Paulo, em 2016, de assessoria cerimonial. A Uhum. moça escreveu um livro de 960 páginas de como Misericórdia. planejar o casamento, né? De todas as etapas e tudo mais. Quase 1000 páginas. Tá. E eu fui no curso dela de 2 dias inteiros, né? De presenciais. Uhum. E eu percebi que tem muita coisa que ela não sabe. Falei, gente do céu, na prática a gente aprende muito mais do que na teoria. Com certeza. Muito mais. E aí, eu criei meu próprio processo de organização, Uhum. de assessoria. E aí, nesse processo, eu oriento a noiva certinho como que ela tem que fazer para não atrasar. Ela tem que começar a se arrumar pelo menos 5 horas antes. E ficar pronta 2 horas antes. Uhum. Pra poder tirar as fotos, senão não tem as fotos com as madrinhas, com a mãe, com o pai. Principalmente no pôr do sol, né? Vai tirar É. o pôr da noite. Não, aí ela tem os horários lá pra ela poder, que eu aconselho a noiva, né? Uhum. Pra se programar, pra ter essas fotos. Eu me preocupo muito com as fotos também, porque é o que vai ficar Sim. depois. Isso, né? É como eu vou conseguir vender o meu trabalho depois também, Também. né? E aí, ela tem que chegar, principalmente na Igreja Católica. Eu admiro muito a questão da organização da Igreja Católica. Muito também. Eu Por vejo quê? que não tem atraso. Não pode atrasar. E um dos motivos do pessoal da igreja me indicar bastante, faço muito casamento católico, por conta disso, que as igrejas me indicam bastante também. Porque não é aceito atraso na Igreja Católica. Porque ela tem regras. Uhum. Então, ela tem horário para começar e horário para terminar. Tem um casamento que eu fiz que a noiva atrasou, ela entrou, o padre fez a leitura lá que tem que fazer, né? Sim. Terminou a leitura, falou, pode entrar as alianças. Entrou a aliança, fez os votos, virou as costas e saiu. Porque tem horário para terminar. Então, assim, nesse processo, né? Uhum. Eu aprendi a criar o meu processo de começar no horário. Uhum. Então, assim, a gente só não começa no horário quando a noiva, ou o noivo, ou quem vai celebrar não chegou. Entendi. Se um desses 3 não chegou, não tem como começar. Se os 3 estão presentes, por que não? Exatamente. Então, a gente já tem o processo de meia hora antes, começar a organizar, 15 minutos antes, já deixa tudo ok, pra gente contar no relógio. Ó, falta 3 minutos. 3 minutos pra dar a hora do casamento. Aí deu a hora, eu vou lá falar pra quem vai celebrar pra gente começar. Tá. Aí eu falo pro fotógrafo, a gente vai falando Sim. pra todo mundo que vai trabalhar, né? Pra poder dar um início no horário certo, porque a gente fez um roteiro. Então, a gente tem que seguir, né? Então, esse negócio de, a noiva sempre atrasa. Então, isso com quem tem organização não acontece. Ótimo. Não precisa acontecer. Porque eu vejo que é uma falta de respeito com Sim. quem tá ali. Uhum. A não ser que seja, por exemplo, em sítio. A gente já coloca 4 horas no convite para começar 4h30. Porque o pessoal não chega no horário. É costume. É coisa de brasileiro, né? É coisa brasileira. Vocês fazem no caso, porque igual o meu casamento atrasou uns 45 minutos, porque o meu irmão não chegava. Na época, a namorada dele atrasou em salão, não chegava. Aí eu pensei, se fosse um padrinho amigo, eu tinha entrado sem ele, mas era meu irmão. Como que eu vou entrar na cerimônia sem o meu irmão estar lá? Depois eu ia ouvir pro resto da minha vida, né? Como que faz esse caso? Se não é Então. noivo nem noivo, mas é um É padrinho. alguém mais chegado. Então, aí deu horário. Deu 3 minutos para começar o casamento, a noiva tá lá, quem vai celebrar tá lá, o noivo tá lá.
certo? Aí não chegou a mãe de alguém lá. A mãe do noivo não chegou. Aí eu pergunto, e aí, noivo? Começa assim sua mãe ou não? Aí ele vai dar o ok se vai começar ou não. Então, quem dá o ok, quem bate o martelo é sempre o noivo e a noiva. Então, assim, aí se for um padrinho, amigo, aí não tem por que atrasar, entendeu? Até porque se fosse na igreja católica, você ia perder, você ia ter que escolher entre você ter o seu irmão no casamento ou não ter o casamento, entendeu? Porque se você fosse esperar 40 minutos, você não ia ter casamento, entendeu? Então tem essa questão. Então a gente pergunta, às vezes o fotógrafo se embananou lá, vai precisar de uns minutinhos a mais. Então a gente comunica, olha, você vai atrasar por conta do fotógrafo, não é Entendi. por falta de organização, Uhum. entendeu? É porque é uma das coisas do brasileiro, por exemplo, nós aqui somos convidados para ir lá na casa do Martinelli. Ele marcou um jantar lá, alguma coisa assim, sexta-feira, 8 horas da noite. A gente chega 8 horas da noite? Se fosse eu com Moisés, a gente ia chegar 9h30. Ó, na hora que a comida tá pronta. Sabe? Então, aí a gente acaba levando esse comportamento para as outras áreas também. Mas é tudo questão de costume. Porque tem os costumes de cada denominação. Porque quando é assembleia tem um costume, quando é congregação tem outro. Quando é católico tem outro. Então a gente respeita esse costume. A Assembleia atrasa Atrasa. bastante. Bastante. E costuma esticar muitos casamentos. Nossa. Mas não. Eles nós gostam de como- cantar, né? O pessoal evangélico gosta de cantar. Sim, Gosta. a gente Nós, respeita. como evangelho, a gente fala, gente, eu fico indignada. Todo casamento que eu vou atrasa horrores. Eu lembro quando a Pâmela foi dama de honra. A primeira vez, a Pâmela tinha 1 ano e 3 meses quando ela foi dama de honra. Casamento atrasou 1h30. E a Pâmela já estava desorientada. Já queria ver se essa menina não vai entrar. Ela não vai aguentar ficar com esse vestido. Eu fiquei com dó dela. Aí eu olhava os convidados, aquelas mulheres todas lindas, as madrinhas, todas emprequetadas, o penteado começou a cair para um lado. Eu pensei, Ai, não, meu não Deus. dá, gente, não dá. Esse negócio... E é o que a igreja evangélica atrasa demais. Todo casamento Mas é que eu vou costume. atrasa. É o costume dos convidados. Mas aí, se o pastor colocasse essa mesma regra da igreja católica, eu vou falar pra você, não ia ter atraso mais. Mas é que é no sítio, né? Não é, aqui a Adriana tá Quando é falando. sítio, geralmente a gente coloca já no convite meia hora mais cedo. Não, mas aí o pastor fala, se não chegar, eu vou embora. Ele vai embora, sem ele não tem casamento. Aí tem que fazer igual o padre, né? Celebra em 10 minutos Né? a cerimônia. Beijo, Quer casar? tchau. Quer casar? Não, Pronto, sim, tchau. Não, tá, tchau. Mas Livre de é- lição para todos os próximos. Dani, já Bem- aconteceu de esquecerem as alianças? Não, de esquecer as alianças, não. Não? Mas já aconteceu uma coisa O que? inusitada. Conta, Dani. Senhor amado. Espera, já que ela conta, vamos aturar agora. Antes de você contar, Dani, já que estamos falando da questão de casamento, dizem que quem casa quer casa? casa. E às vezes você está preocupado em fazer tudo lindo e maravilhoso, desenvolver aquele projeto arquitetônico de última geração, mas esquece de prestar atenção nos detalhes que são as janelas. As janelas são responsáveis pela luminosidade dentro da sua casa e, com isso, vai gerar economia na sua energia, na conta de energia no final do mês. Às vezes as pessoas esquecem de um box bonito dentro do banheiro, ou ainda de colocar espelhos dentro da casa, que vai gerar uma sensação de ambientes muito maiores. Se você já passou por situações assim, ou conhece alguém que está construindo e não quer que essa pessoa passe por essa situação desabonadora e triste, você precisa conhecer o pessoal da Vidraçaria Coutinho. Eles têm condições de te auxiliar, assim como nós estamos falando de assessorias aqui sobre casamento, eles também têm condições de assessoriar você na adequação, na escolha das janelas para poder colocar na sua casa e deixar um ambiente mais caliente. Estamos falando caliente porque hoje é dia dos namorados e uma janela bonita, uma cortina bonita, proporciona um ambiente romântico dentro da sua casa. Quer ter essa experiência? Procure o pessoal da Vidraçaria Coutinho. O contato deles você conhece e você consegue aqui no podcast Soltando o Verbo. Quer ver a sua marca aqui no podcast? Entre em contato com o pessoal da AG7 Produções. Mas voltando, Dani, Vamos no lá. Dia das Bruxas. No dia 31 de outubro,
Ai, o ano eu não vou lembrar. Véspera do Dia de Todos os Homens. Dia do quê? Dia de 1º de novembro, Dia de Todos os Santos. Aliás, 2 de novembro, que é o Dia de Todos os Que 2 Santos. de novembro. Só que não, né? Ah. Tá, vamos lá. Fiz um casamento externo, dia 31 de outubro. Certo? Ai, meu Deus, né? Não tem nada Não a ver, entre em seja detalhes para poder quem está nos assistindo não tentar identificar os atores envolvidos. Não, mas não, isso foi muito claro. Posso te dizer que foi um erro da minha equipe, o meu, mas só que não. Foi ou não foi? Não sei. Não sei. Vocês que decidem. Deixa aí nos comentários se você acha que foi erro da equipe dela, se foi erro dela, ou se você acha que Foi o foi erro algo do momento. sobrenatural. Pode ser qualquer um. Por isso que é importante contratar uma equipe com experiência, ó, porque eu já passei por isso e não vou errar com isso novamente no seu casamento, né? Então, por isso é importante uma equipe com muita experiência. Tá, e esse 31 de outubro 31 de caiu outubro. num sábado? Sábado. Eu fiz o casamento externo, né? Os noivos tinham uma filha já, grandinha, Uhum. que ela devia ter uns 8 anos, mais ou menos, o tamanho da sua menina. E ela dançava balé. E por que não ela entrar dançando balé, levando as alianças? Ai, meu Deus, já tô imaginando. Então, erro do cerimonial por falta de experiência com entrada de alianças com balé. Derrubou as Foi a alianças primeira do vez que eu daquelas fiz com balé. madeirinhas. Madeirinha, imagina. Aí, tá. A gente não amarrou as alianças no vestidinho da daminha antes dela entrar, porque ela poderia dançar e cair as alianças, né? Mas a gente amarrou 1 minuto antes dela entrar para não cair as alianças. E ela caiu na grama. Ela caiu assim, aqui. Não tava aqui. Na grama. A gente não achou na grama. Aí, o que aconteceu? Aí ela entrou dançando sem as alianças, porque a gente não achou as alianças. Porque caiu no minuto que ela ia entrar e tava na grama e a gente não conseguiu achar. E aí? Não conseguiu achar no momento que precisava. Certo. Aí ela entrou dançando, cadê as alianças? Aí um padrinho emprestou uma aliança para eles colocarem. E aí, minutos depois, a gente achou. Nossa, mas o sufoco, o coração foi na boca. Mas é porque casamento é assim, é tudo muito justo o horário. Tem que ser agora, não dá pra ser daqui 1 minuto, né? Aí a gente não podia segurar a daminha 1 minuto, né? Muito tempo pra quem tá parado olhando ela entrar e ela não entrar, né? Aí ela entrou sem aliança. Mas aí foi falta de experiência, porque a gente não imaginou que ia cair. A menina só deu um pulo ali e o negócio... Foi assim, eu amarrei, tô indo lá na frente. Aí eu deixei com a minha ajudante. Ela vai entrar daqui 2 minutos no máximo. Aí ela entrou, falei, cadê a aliança? Aí minha ajudante falou que ela foi fazer um passe lá do balé e caiu. E ela não viu que caiu, porque tava bem amarrado. Só que eu não tava, né? Mas foi eu que amarrei. Aí a voz da experiência aprendeu que quando é em cachorrinho, ursinho ou na roupa de criança, a gente coloca um alfinete escondidinho para se o laço desamarrar, não cair as alianças. Experiência. Então, coisa que no livro de 999 páginas não do tem, curso não tem, Dani. Não tem. Quem leu esse livro de quase 1000 páginas não viu que tem que pôr um alfinete para não cair a aliança. Poderia cair quando é cachorrinho, quando é no ursinho e vai a criancinha de 2 aninhos andando, correndo. Poderia cair também em outras ocasiões. Então, por isso, eu sempre, quando é criancinha assim, mais agitada, eu coloco um alfinete. Pra não, se caso desamarrar, o negócio não vai sumir. O que mais inusitado que aconteceu? Já fez muita cerimônia com cachorro entrando? Já. Eu fiz E eles vão direitinho? Não. O que é legal fazer com criança pequena. Porque criança, elas fazem coisas inesperado. A criança pequena se chora, se para qualquer coisa, é lindo, né? Lindo, pronto, gente. Então a mãe emociona. É muito fofo. Mas o mais legal é por ser inesperado. Teve um com o menininho que tinha 2 anos. A gente tava com medo dele não entrar. A gente fez um ensaio. Ele entrou. Eu até levei meu menino para ajudar, ele já ajuda a ensaiar, porque ele já sabe como é que é, né? Aí ele ensaiou, tudo foi bonitinho. No dia, ele deu uma empacadinha, olhou,
Respirou fundo e foi. Chegou lá e não soltou a aliança, voltou. Aí ele foi e voltou. Foi, voltou. Umas 5 vezes pra depois conseguir tirar a aliança dele. Aí ele não queria soltar a aliança. O porta-aliança. Entendi. Mas deu certo. Mas criança é sempre inesperado. Ai, que bom. Agora, Dani, erros comuns que o casal te procura e que, pela sua experiência, você orienta a fazer de forma diferente. Às vezes, quando o casal quer aproveitar muito a festa, eles acham que a festa, eles não calculam os horários. Falando da parte da festa, não da cerimônia. Certo. Eles acham que, tipo assim, dá para aproveitar muito a festa, mas a gente coloca no papel, coloca os horários, e eles falam, nossa, cadê a festa? Já acabou. Né? Na programação, ele já vê que vai ser muito corrido, né? E se não tivesse essa programação, ia passar mais corrido ainda, porque ele ia imaginar que ia ter muito tempo. E, na verdade, não tem que ser programado. Sim. Então, assim, tem que ter a programação, principalmente na festa, para poder aproveitar a festa. Porque a cerimônia, ela é meio que padrão ali, né? Tem as variações, né? Personalizado, mas a festa, ela é muito abrangente, o jeito que você quer montar, sabe? Então, assim, dá para personalizar muito voltado, assim, quero mais foto. Quero tirar foto com todos os convidados individual, né? Ou dá para não tirar foto com ninguém e aproveitar a festa com 2 bandas, entendeu? Entendi, 3 bandas. Então, entendi. assim, tem que ter um horário para cada coisa. O que mais? Além dessa questão dos horários. Falando de horário, uma coisa que eu notei que depois da pandemia, uma coisa que mudou o comportamento de todo mundo. Foi a questão do horário de começar a cerimônia. Não sei porquê, mas depois da pandemia, 90% dos casamentos que eu faço é à tarde. Antigamente era só 8 horas, né? 7 horas, 8 horas, 8h30. Era à noite. Sábado à noite era o casamento. Hoje não, a maioria dos casamentos é à tarde. Sábado à tarde. Não sei porquê. O pessoal acostumou a dormir cedo na pandemia, talvez. Pode ser. Meu irmão vai casar, vai ser às 4 horas da tarde. A maioria dos casamentos acabam antes da Só meia-noite. sábado ou outro dia da semana? Eu tenho alguns casamentos que vão ser durante as semanas, mas não são muitos. Certo. A Rose. A Rose, cada segunda-feira. véspera de Natal. Véspera da véspera de Natal. Eu queria morrer com ela. A sorte que eu não fiz minhas festas. Eu falei assim, gente, quem trabalha? Eu falei pra Rose, quem trabalha em comércio, não vai. Tadinho de quem deixou pra comprar o presente no último dia, né? Nossa, e foi bonito. Teve a Foi parte que eles lindo. cantaram, né? Foi A Rose e maravilhoso. Rafael, foi lindo. Foi longo também, né? Foi bonito e não choveu. Foi Mas externo. caiu uns pinguinhos. Começou a cair uns pinguinhos. Os tem que meninos da ter. banda ficaram desesperados. Tem que ter emoção. Ai, tem que ter, né? Aí passava umas nuvens assim, de ficava olhando, aí ir embora, voltar. Você orienta também em relação à escolha da roupa dos padrinhos? Aí, geralmente, os noivos já vêm com a opinião deles, né? deles. Com o gosto deles, na maioria das vezes. Mas você dá um toque pra saber se não vai. Tem noivo que fala assim, fala pra ela que essa cor é feia. Ela gosta, fazer o quê, né? O casamento é dela. Tá começando a usar madrinhas de preto. Preto? Preto. Ai, a Rose queria colocar as madrinhas de preto. Ela queria colocar Todinha de preto ou um detalhe? Vestido de preto. preto. All black. E o bonito, mas- noivo, não, O padrinho. o padrinho. Padrinho de preto também. Não sei. Mas fica bonito, eu já vi foto. Mas aí parece que já tá indo pra enterrar, né? O cara assim, né? Carlos, pô, fica bonito sim, eu já vi fotos deles. Fica bonito, tá? Porque é um vestido Tá. social, Assim, tá parecendo que tá um luto ali, né? mas é um vestido longo. O cara tava solteiro, agora o que casou, os noivos morreu. falam. É um vestido longo, o vestido longo, ele já é um vestido social, né? E você coloca o vestido com uns detalhes, uns bordados, aí fica tão bonito. Fica chique, fica super chique. elegante. Ah, fica. Menina, lembro de um casamento, sabe? Foi dentro de uma capela pequena, uma capela católica pequena, ali próximo à Praça João Pinheiro. Não sei o nome da igreja ali, mas enfim. E eu e Sônia estávamos como padrinhos. E eu olhei para o noivo rindo. Eu falei, nervoso ele não tá, certo? Mas ele rindo. E eu falei, deve estar alguma coisa engraçada acontecendo, vamos tentar identificar. E eles tinham colocado muitos padrinhos que fizeram uma meia-lua em volta do altar. E um noivo de terno, padrinho de terno,
se ajeitou no meio das flores. Ah, menina, você olhava, era a mesma coisa dele estar dentro de um caixão. A hora que eu olhei, que aí eu olhei para o noivo vendo na direção de onde que ele estava olhando e rindo. Ah, e eu tive que me segurar, que eu ia rir também. Eu ia rir. Porque você olhava ali no rapaz, tudo de terno, daquele jeito, né? Parado. Tático. Se ele colocasse a mãozinha assim, aí pronto. Como ele estava sentado com a mão no joelho, ainda dava para dar disfarçada. Certo? Mas ele se encaixou bem no meio das flores ali dentro. Eu falei, misericórdia. Certo. Agora, dando outro detalhe. Em relação aos arranjos, você também dá as suas sugestões? Essa flor não vai aguentar o calor, essa daqui é mais adequada, essa não combina com o vestuário que vocês estão pensando. Segura, vamos para o próximo mexer. Então, olha outra coisa interessante. Aqui nós estamos falando sobre... Você vai soltar aí, Carlão? Nós estamos falando sobre casamento, Dia dos Namorados. Isso não tem jeito da BM Vagas resolver. Não vai adiantar você entrar em contato com o pessoal. Olha, eu estou querendo um noivo. Olha, eu estou querendo uma noiva. Dessa forma, dessa maneira, assim, essa. Eles não têm condições de te ajudar. Mas, se você é empresário e você está precisando de um colaborador e está cansado de passar por aqueles processos de entrevista, não aguenta mais o turnover dentro da sua empresa, que está desgastando e levando cada vez mais gastos e diminuindo os seus lucros, você pode entrar em contato com o pessoal da BM Vagas. Eles têm condições de atender no território nacional inteiro. Basta você levar o nome do cargo que você precisa e as especificações deste cargo e o pessoal tem condições de atender você à risca. Lembre-se, precisa de contratação? BM Vagas, eles vão te atender. Precisa de alguém para fazer o cerimonial do seu casamento? Está aqui a Dani. Precisa de alguém para realizar o casamento? Eis-me aqui. Ah, olha só que legal. Não, você viu, Carlos? Ele faz o merchan melhor do que eu. É verdade, olha aqui a Dani aqui, ó, da BM. Vai, completa aí o que eu não falei. Não tem nem completar, foi perfeito. Eu já falei pro Martinelli, ele faz o merchan melhor do que eu. Já está contratado. BM Vagas já acabou de contratar uma pessoa. Aí, ó. E essa empresa é eficiente. Sabe? E mais uma vez, Dia dos Namorados. Taca seu dedo aí, manda um joinha, manda um coraçãozinho e aproveite que é Dia dos Namorados. Manda mensagem para quem você ama. Manda um coraçãozinho aí para aquela pessoa que você ama. Lembre-se, lá daquela banda do... Como é que era o nome daquele cara lá? Era Blitz, que tinha o Evandro Mesquita? Não sou dessa época, não. Ah, que não é o quê, menina? Acho que é. Como é que é? Tinha um negócio lá... A radioatividade leva até vocês mais uma carta da série Dedique uma canção a quem você ama. Aproveite, tá vendo? Soltando o Verbo, o podcast que leva assunto até você e a gente sempre fala, se você não se relaciona, fica sozinho. Mas voltando ao assunto aqui, continua contando pra gente mais uma peripécia que você viu de um pet. O que um pet aprontou? Era para entrar com as alianças e o pet não entrou. Ai, pet é complicado, né? Você quase morre do coração quando fala que vai ter Não, mas quando tem pet, a voz Mas é pet pequenininho ou já teve pet de grande porte? Não, já tem. Quando é casamento externo, geralmente é grande porte, né? Com roupinha, assim, com lacinha. Cachorro grande? É. Mas aí, o que eu faço? Voz da experiência, né? Então, os primeiros a gente apanha, depois a gente aprende. Eu peço pra levar uma babá. Assim como criança pequena que não confia em ficar com a gente, né? Assim, com pessoa estranha. Sim. Cachorro também não. Então, eu sempre peço para os noivos, se for levar o cachorro, levar uma pessoa para cuidar do cachorro. Eu não vou ser babá de cachorro que eu não conheço. Ele também não me conhece. Lógico. E assim também com as crianças pequenas. Então, assim, antigamente, os casamentos, as crianças que iam entrar com a aliança, entrar no meio da cerimônia pro final, ficava lá atrás sozinha, né? O tempo todo. Agora não, agora fica com a mãe, fica com a avó, fica onde quiser. Com alguém confortável, né? E aí, um pouquinho antes de entrar, a gente organiza para fazer a entrada. A gente procura lá onde que vai estar, né? Ou vai estar lá na frente, ou lá fora, andando, correndo, né? E
E a gente faz a parte da organização ali da entrada. Porque antes o pessoal deixava as crianças lá com a gente e se vira. Eu fiz um casamento que tinha 11 crianças. 11 crianças, Meu Deus. Dani? Era muita Ela já é criança. professora. Era da congregação, o pessoal gosta de ter filho lá, né? Aí toda vez que é casamento da congregação, é quase 10 crianças que entram. Gente, Na maioria das vezes, né? Agora tem mudado, eu acho, assim. Dos últimos que eu fiz já foi 6, 5. Então já deu uma melhorada. Dani, mas você falou do pet aí, uma vez aconteceu na nossa igreja, mas não avisaram o pastor que ia levar cachorro. Ah, e aí? Aí o pastor deixou, mas falou assim que da próxima vez, nunca mais. Se apareceu, ele não entra mais, porque entrou e quando vê, ele já entrou. Quando o pastor falou, pode entrar as alianças. No vê, entrou o cachorrinho. Entrou correndo. É. E aí, é uma coisa complicada, né? É, e Acho que tem que comunicar, né? E o cachorro Tem que saber. também não tem noção, né? Ele pode estar Exatamente. fazendo as necessidades ali em qualquer Já lugar, em qualquer aconteceu de momento. fazer? Não, graças a Deus, mas poderia acontecer, né? Porque a gente solta ele assim na hora que ele vai entrar, depois já pega, já devolve pra babá. Uhum. Guarda ou leva embora, ou não sei, eu não vou ficar com o cachorro. É porque a gente precisa dar atenção ali pro que tá acontecendo no momento, né? Então a gente não consegue dispersar, a não ser que queira contratar uma pessoa, um ajudante a mais, só pra ficar com o O cachorro. cachorro. Que não é aconselhável, porque é melhor alguém que conheça o Que cachorro, conhece, né? conhece. Então, Agora, Dani, alguém já caiu na piscina? sem querer, não, né? Só querendo. Só querendo? Só querendo. É que a gente Oh. vê nesses vídeos o É. pessoal andando ali à noite, assim, erra o caminho. Nossa, imagina um fotógrafo cai. Misericórdia. nossa, não acaba o café, porque acaba com todas as fotos. Nossa, imagina! Queima o cartão de memória. Senhor amado. Mas assim, hoje você trabalhando com essa parte cerimonialista, você não tem vontade, ou às vezes até a necessidade de também ter uma equipe como decoração, música, tudo mais, ou você acha que é muito sobrecarregado? Então, o meu foco maior foi na assessoria. Então, na assessoria eu preciso ter opções, né? Então, hoje minha mãe, ela trabalha com decoração. Hoje minha mãe também tem o espaço, também tem o buffet. Mas como assessoria, como assessora, eu tenho que indicar não só ela, né? Mas o que combina mais com o cliente. Então, sempre quando vai ter a assessoria, a gente faz a reunião de assessoria para eu entender a necessidade do cliente. Então, tem cliente que vai querer... sei lá, tem um cliente que vai querer gastar 150 mil no casamento, outro vai querer gastar 1 milhão. Então tem que ter o fornecedor que atenda essa necessidade, entendeu? Porque não tem dicas para todo mundo, né? Sim. De empreendedorismo. Não tem como você ter uma empresa e atender todo mundo. Do A ao B, do A ao C, né? Cliente A, B e C. Então, assim, cada empresa que eu tenho como parceira, ela atende o cliente A, ela atende o cliente B, ela atende o cliente C. Então, você chega com a necessidade, eu quero, por exemplo, tenho 87 opções de contratação dentro de um casamento. Sabia disso? 87 opções. 87 na reunião de assessoria. Só na questão do Descobre. buffet. Não, Não. De dentro tudo. de tudo, todas as opções. Então, é entendi. buffet, o espaço, Um motorista decoração, para levar fotógrafo. um carro. Mas da onde que sai tanta opção? Tem 87 opções. Isso eu descobri no curso. Ah, não dá pra... Mas tem coisa que ficou faltando, mas a maioria das coisas tem dentro dessas 87 opções. Então, assim, se você descobrir no dia que você não contratou algo que você poderia ter contratado antes, vai gerar um desconforto ali, um imprevisto, entendeu? Então, assim, é bom descobrir antes. E aí, dentro dessa reunião, desse checklist, aí você fala assim, desses 87 itens, você não tem como priorizar 87 itens. Você vai ter que priorizar uns e não priorizar outros. Uhum. Então, por exemplo, eu quero o melhor fotógrafo da cidade. Quero gastar mais com fotógrafo. Quero gastar menos com decoração. Uhum. Ou ao contrário, quero gastar mais com decoração e menos com fotógrafo. Ou mais com fotógrafo e menos com filmagem. Então, eu tenho todas essas opções de fornecedores para estar indicando. Entendi. Entendeu? Então, assim, Entendi. eu tenho opções de som de R$500 a 15 mil. Decoração, tem opção de 3 mil a 15 mil. Uhum. Entendeu? Fotógrafo, mesma coisa. Tem ali de 3 mil a 15 mil. A maioria das coisas é 15 E é mil. interessante, até os fotógrafos mudaram hoje, né? Porque antes era fotógrafo, foto e filmagem, uma mesma equipe, agora é separado.
É uma equipe só de foto, você tem que contratar uma equipe só de filmagem. É então- muita coisa avulsa, é 87 itens avulsos e aleatório pra você contratar. No seu checklist tem os 87? Tem 87 Nossa, que itens. essa lista, né? Ah, agora eu fiquei curiosa. 87 itens. Mas aí eu resumi eles, porque o 87 itens é do curso que eu fiz lá. Uhum. Só que aí tem muita coisa Um que... livro de 990 páginas, 87 itens. Mas é uma coisa que muito assemelha com outra, né? tem coisa aqui que uma coisa você consegue contratar junto com outra. Então, tipo assim, decoração da cerimônia, decoração da festa. Uhum. Tem gente que contrata 2 fornecedores, mas dá pra você juntar, Perfeito. entendeu? Valet. Em Pouso Alegre não usa valet pra casamento. O que é valet? Manobrista. Ah, eu sei, tá vendo? Você também não sabia. Fica com... Gente, você pra todo mundo saber. Você vai no Eu não sítio. sabia o que era. É só pro pessoal da internet ali. No sítio e você entrega a chave do seu Então, carro na pro época manobrista estacionar aqui em Então, o Pouso Alegre. valet é o quê? Dia 20 do mês, você recebe o valet, né? Casamento aqui em Pouso Alegre é o tio mais velho da família, é o tio. Fica aí no estacionamento, olha os carros pra mim. Mas olhar, direcionar onde vai estacionar. Não tem manobrista, né? Entendi. Mas aí tem várias opções ali de contratação. Você já fez casamentos fora, esses casamentos grandes em São Paulo? Eu já fiz em São Paulo e eu pego bastante casamento na região. Então, faço casamento ali em São Gonçalo, senador Amaral, senador José Bento, Congonhal, nem precisa falar, né? Mas Cachoeira de Minas, Conceição dos Ouros. Peguei um Extrema que eu ainda vou fazer, Ouro Fino também, É Cambuí. que essa cidade já faz parte do BC de Pouso Alegre, né? Bordo Congonhal, né? Carlinhos, Oi. nós estamos caminhando para o final, mas só uma curiosidade antes. Qual foi o casamento mais caro que você fez? Ai, meu Só com Deus. valor para a gente ter uma ideia. Na verdade, é o pessoal ali que perguntou, Aham. e aí o Carlão tá lendo ali. Exatamente. Então, quando eu faço assessoria completa, eu consigo ter acesso a todos os números de contratações. Uhum. Quando é assessoria final, eu entro em contato com os fornecedores para alinhar o dia, para alinhar a montagem, desmontagem. Então, eu não tenho acesso a todos os valores. Mas eu já fiz evento ali próximo de 1 milhão. Era o que eu imaginava mesmo, sabe? É pouco, é É. pouco. O que é hoje R$1 milhão, né? Só 1 milhãozinho ali. É. Casamento, capaz. Um dia, uma noite. Ué, Eu fiz um 15 anos, foi 18 anos, mas estilo 15 anos. Que Aham. tava na pandemia, eles deixaram para fazer os 18. entendi. Que foi muito chique, muito chique. Só que aí eles foram gastando, e no final sempre, né, o céu é o limite. A gente sempre acha que o céu é o limite, né, para Uhum. evento, mas tem hora que não dá, né? Vai acabando. Por fim, ela serviu cerezer para brindar, que a flor não aguentava mais gastar. Carlinhos, Pois é. Ó o merchan aí, viu, pessoal do Cerezer? Depois manda aí pra gente Não aí pode alguma não. coisa aí, tá? Carlinhos, já está aí no seu celular o bate-papo, o jogo rápido. Não, maravilha, tá aqui com a gente, certo? Dani, uma cerimônia que te marcou. Ai, da Gabi e do César. Por quê? Porque foi muito sentimental. Eu achei muito bonita. E do Lucas e da Tainá. Foram duas. Uma música que te faz lembrar de alguém. De todos os loucos do mundo, eu quis dizer. Por quê? Não sei também. Aquela música dos loucos lá. Lembrando que o marido dela é um dos melhores bateristas, viu, pessoal? Mas enfim. Sabe? Qual que é o arroba do teu marido? O Instagram? É. Moisés Santana, baterista. Então, um dos melhores, viu, pessoal? É sério, tá? Uma hora especial pra você. A hora do dia, você fala? Uma hora especial pra você. A parte da manhã. É? É. Por quê, Dani? Porque eu acordo quando acaba o sono e eu fico com meus meninos. Ai, que delícia! Certo? Um dia do ano. Último dia do ano. Por quê? Porque é o dia que já a gente para rever tudo que a gente já fez e planejar o que tem para fazer. Fechou um ciclo, né? Fechar um ciclo. Maravilha, menina. Certo. Agora pra você, uma surpresa que queria ter vivido. Nossa. Ai, é difícil pensar, né?
uma surpresa que eu queria ter vivido é meio que nostálgico, mas pensando em casamento, né? Eu queria ter entrado no casamento com o meu pai. Já falecido, né? Entrei com meu irmão, mas eu queria ter... Eu vejo muito bonita essas cenas, né? Eu queria ter entrado com ele. Pois é, né, menina? Umas coisas que mexem com a gente, né? Mexe com a gente. Certo. Se você falar aquilo que você conversou com a gente antes do podcast. É claro que eu vou falar. Ah, meu Deus do céu. Um presente que gosta de ganhar. Não, eu não gosto de ganhar. Oh, Deus. Presente a gente sempre gosta de ganhar, né? Mas conta pra eles o que você contou pra gente, né? Qual que foi o presente do Dia dos Namorados? Você quer que eu conte o Dia dos Namorados ou quer que eu fale surpresa? Não, primeiro esse daqui, né? Um presente que você gosta de ganhar. Eu adoro ganhar doce. Doce? Adoro. É? Eu gosto de ganhar sapato. Não gosto. Eu gosto de ganhar doce. Vânia, vamos entregar ela do que ela estava conversando com a gente aqui antes do Gente, podcast? foi um presente inusitado. Primeira vez que eu vejo. Porque foi em conjunto. De comum acordo, no marido. Se presentearam. Os dois presentearam com um terreno maravilhoso, útil até o último dia da vida dele. Exatamente. Não, principalmente após a vida. Sabe? O que vocês fizeram? O que vocês compraram? Investiram no quê? O Carlinhos perguntou se o que a gente ia ganhar, o que eu ia ganhar de presente do Dia dos Namorados. Eu contei que a gente se deu de presente, né? Um jazigo lá no Jardim do Céu. Ou seja, nem depois que a morte os separe, eles vão estar separados. Exatamente. Isso é, tá vendo? Ó, Dia dos Namorados é isso, é amor para toda a vida. Não é até que a morte nos separe. A gente vai ficar juntinho até depois da morte. Então, maravilha. Isso aí. Ô, Vânia, agora fala uma coisa para mim. Uma coisa que não pode faltar. Ah, não, essa tem que ser para ela. Eu vou trocar aqui, inverter. Um filme para o Dia dos Namorados. Um amor para recordar. Não, Quando era adolescente. Tem uma que é... Ai, meu Deus do céu. Martinelli que vai saber. Martinelli, cadê você? Gente, não, vai falando aí que eu vou... Fala que eu já vou Tá bom. Então, filme. para você, uma coisa que não pode faltar em uma cerimônia. Um amor sincero. Que eu já fiz casamento sem amor e com a decoração mais cara que eu já vi. E é tudo muito estranho. E como que você percebe que não tem amor? É igual perfume. Você não consegue ver se você sente. É igual fé, você viu, né? É igual vento. Vocês estão vendo o que... Você sente, assim, quando é sincero, sabe? É muito legal. É A áurea do bonito. Dia dos Namorados fazem é igual perfume. Você não vê, mas você sente. Que é isso? Ô, Moisés, hoje vai ter café no bullying, rapaz. Carlinhos, o filme é uma segunda chance para amar. É lindo esse filme, já assistiram? Não. Então, assim, gente, é uma segunda chance para amar. Gente, é maravilhoso. Você chora, aproveita. Já leva um lencinho, porque, nossa, é aquele filme que você assiste 1, 2, 3, 4 vezes. Maravilha, maravilha. Uma frase que te faz sentido, muito sentido para você nesse dia 12 de junho. Viva o seu melhor. Live your best. Eu li na academia ontem. Nossa, que frase bonita, né? Fui na academia. E para você, uma frase hoje, Dia dos Namorados, aproveitando que o amor tá aqui atrás dos bastidores ali. Uma frase, gente, difícil. Mas viva o seu melhor é profundo. Lógico que é. Frase que eu acho assim, que perdeu muito sentido, né? Que seja felizes para sempre, né? Porque a gente vê o felizes para sempre no conto de fadas, né? E tem gente que não acredita mais nessa frase, né? Mas existe, né? Felizes para sempre. Independente das circunstâncias, né? Completa para mim. Eu queria muito, nesse Dia dos Namorados... Você falar um jazigo de novo, você... Eu queria muito nesse Dia dos Namorados. Comer uma gentinha quentinha, ficar do ladinho de quem eu amo. Daqui a pouco, o Moisésão tá passando aí pra te pegar. Sei. E pra você? Jantar. Dia dos Namorados que eu queria. Eu acho que eu já tenho, né? Acordar. Não sei, ué. Eu acho que hoje acordar do lado do marido, da filha, pra mim já é um presente do Dia dos Namorados. Ter, né? Um companheiro ali pra comemorar o Dia dos Namorados. Sim.
Exatamente. E olha, você, sugestão para o Dia dos Namorados, certo? Olha, 150 maneiras de paparicar sua esposa, você, marido, que não está fazendo nada, mas não está investindo, mas depois quer sacar, não tem jeito, queridão. Tem que E investir. lembrando que tem também a versão masculina. Exatamente. Vocês, meninas, também precisam investir aí nos meninos, tá? Dia dos Namorados, a gente, embora se comemora aí no dia 12 de junho, Dia dos Namorados são todos os dias do ano, tá? Não esquece disso, não. Tá? Dani, quem quiser te contratar, quem quiser te achar, uma mensagem para quem está nos assistindo, fica à vontade, o momento é seu. Então vamos lá. Para quem pensa em casar, para quem tá com a data marcada também, pode entrar no meu Instagram, é Dani Rosa Cerimonial. Simples e objetivo. Com tudo simples juntinho lá. Dani Rosa Cerimonial. Lá tem bastante dica, bastante casamento também. Né? É só entrar lá, tem o link para ir direto no meu WhatsApp e falar comigo lá. Maravilha, maravilha. Deixa uma mensagem pro pessoal, dia 12 de junho, tá? Deixa uma mensagem pro Moisés, que vai daqui a pouco te passar aqui para te pegar. Ai, meu senhor. Não, ele não é seu senhor, é seu esposo. Ai, é senhor Moisés. Ah, senhor Moisés. Ô, senhor Moisés. Senhor Moisés, você já tem um estilo de aposentado. Mas eu te amo de montão, você sabe, né? Olha que belezinha. Só você pra aguentar minhas loucuras da vida. Vânia, aproveite aí, deixe uma mensagem pro pessoal que está nos assistindo e a mensagem... Tá, pior que eu viro para olhar para a câmera, tá bem de frente com o marido ali. Ele já tá olhando o que ela vai falar, né? Nossa, deixar uma mensagem. Não, viva, sejam felizes. Acho que situações difíceis vão acontecer, problemas vocês vão ter, mas não desanimam um do outro, não. Vivam, sejam felizes. E continuando aqui, falar para quem tá assistindo, para quem vai casar, é importante vocês pensarem e dar o seu melhor, falando a minha frase lá, o seu melhor em cada etapa da vida e não pular as etapas, né? Então vai fazer o casamento, pensa só no casamento, né? Depois pensa na casa, pensa nos filhos, pensa no cachorro. Então viva o seu melhor em cada fase, porque depois você vai olhar para trás, vai lembrar, nossa, por que eu não fiz? Né? Então viva o seu melhor. Dia dos Namorados, faça o seu melhor no Dia dos Namorados, planeje, vai casar, planeje o melhor que vocês conseguem. Não precisa ser o mais caro, não precisa gastar horrores, né? Faz dentro do que vocês podem, mas faça a melhor opção que vocês têm ali no momento. Exatamente. E olha, lembrando, Dia dos Namorados, igual a Dani falou, perfume você não vê, mas você sente. Aproveite este momento, sente-se do lado da pessoa que você ama, reflita os momentos difíceis que vocês já passaram, mas também preste atenção nas vitórias que vocês já concederam. E às vezes pode estar faltando uma pessoa no relacionamento de vocês e que essa pessoa vai fazer toda a diferença. Tem um texto de um livro antigo que eu costumo sempre ler que diz que o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Chame Deus para o seu relacionamento e pode ter certeza que muitos outros dias 12 de junho virão na sua vida. Um forte abraço, que Deus te abençoe e até a semana que vem, se assim Ele permitir. E lembre-se, quem não se relaciona, fica sozinho. E aqui foi Carlos Gonçalves em mais um podcast Soltando o Verbo.